O Rei e o Bom Súbdito, um trecho da história portuguesa ***** O Rei, e o Bom Súbdito. O Rei, e o Bom Súbdito, um trecho da história portuguesa. Lisboa, na imprensa nevesiana. Rua do Loureiro, N. Graus 15. 1851 5 O Rei, e o Bom Súbdito. É o rei de Sancho II, denominado o Capelo, ou por causa da sua maneira de vestir, mais monástica que militar, ou em razão de seu natural tímido e fraco, parecia antes mais próprio para viver retirado em um mosteiro, que para governar um estado. Quando seu pai morreu, tinha ele 26 anos, e como era descuidado dos negócios do reino, e completamente inhábil para o cargo que herdara, cada um vivia em Portugal muito à sua vontade, tanto por causa da brandura do monarca, e da sua simplicidade, como em razão da maldade de seus conselheiros, e vélidos, porque estes, vendo-o tão bem disposto para lhes deixar executar os maus desejos, se serviam de suas faltas para satisfazer sua avidez. Ora, havia neste tempo em Castela uma viúva muito moça, bela, e de grande ascendência, era Demécia de Haro, filha de Lopo Dias de Cesário, senhor de Biscaia, e de Ierraca Afonso, filha natural de Afonso IX rei de Leão. Esta dama tinha sido casada com Álvaro Pérez de Castro, filho de Pedro Fernandes de Castro, o castelhano, e de Ximena Gomes, sua mulher, com quem havia tido longos amores. E era este o mesmo que se mostrava tão louco com a sua paixão, e tão contente de si próprio, que um dia tendo o rei de Castela vindo pôr o cerco diante de uma de suas cidades, tinha mandado armar as muralhas de pena ou de seda, dizendo que não queria outra defesa entre ele e os que o vinham atacar. Enfim, tendo-se casado com Demécia, e tendo vivido alguns tempos com ela, havia morrido sem deixar filhos. Foi então que, achando-se Demécia no mais subido auge de seus encantos, os vélidos de El Rei de Sancho, que conheciam suas inclinações, exageraram de tal modo a beleza de esta dama, que o persuadiram a tomá-la por mulher. Sendo elas, pois, os ótares da sua união, Demécia reconheceu sempre a obrigação em que lhes estava, e foi para com elas tão excessiva a sua gratidão, que por causa de ela esteve o reino a ponto de se destruir. Demécia, com seus vélidos e os conselheiros de El Rei de Sancho, dispunha de tudo a seu bel prazer, dando os empregos e os benefícios, fazendo o bem e o mal conforme lhe agradava. Então os nobres e os prelados fizeram advertências a El Rei de Sancho, representando-lhe que Demécia era sua parenta por sua tia Berenguela, e que, se, conforme a lei de Deus, ele a não podia desposar, segundo a lei da honra, ainda menos o devia fazer, sendo Demécia estéril. Em uma palavra, diziam que devia largar esta mulher, mas o rei Licete estava tão afeiçoado, que, ou fosse por arte de magia, ou por causa da sua beleza, não podia separar-se dela. Indo as coisas assim, e continuando ela a favorecer os conselheiros do rei, 1000 extorsões, e 1000 rapinas se cometiam, sem que nenhum cuidado dissem a El Rei, e sem que ele escutasse as queixas de seus súbditos. Os prelados do reino se queixaram, enfim, ao Papa Gregório IX. De Sancho fingiu arrepender-se,
mas depois voltou a seus primeiros excessos de fraqueza, que permitiam toda a qualidade de dilapidações e violências. A excomunhão foi lançada, mas só no pontificado do Papa Inocêncio IV. De Sancho, perdido em seus amores, resistiu ainda. Contudo, eis que um dia, estando em Coimbra com a rainha, um certo Raimundo Viegas de Porto Carreiro, acompanhado de outras pessoas das fronteiras da Galiza, chegaram a esta cidade. Estes guerreiros se apoderaram de Demécia, que transportaram ao castelo de Ourém. Então el-rei, seguido de muita gente, partiu armado a requerer que se lhe entregasse sua mulher. Nada conseguiu, elas a conduziram a Galiza, e de ali passou a Castela, de onde não voltou mais a Portugal. Mas como el-rei se não emendou de nenhum modo, nem os malfeitores receberão castigo algum, os prelados tornaram a queixar-se ao Papa Inocêncio IV. De Sancho foi advertido ainda outra vez, mas o seu fraco triunfou. Decidiu-se que um regente seria escolhido para governar o reino. Ora, os prelados escolherão, diante do Papa, que lhes pedirá fizessem eleição de um monarca, o infante de Afonso, conde de Bolonha, irmão do rei, a quem de direito tocava o poder. El-rei estava em Coimbra, quando vaiou as cartas 8 do Papa, e as do conde de Bolonha, seu irmão, que queria entrar no reino. As penas de excomunhão de que ele usava, a força que impunha aos rebeldes, o faziam obedecer. De Sancho ficou perturbado, e muito mais o ficou ainda, quando seus maus conselheiros lhe disseram que não devia esperar que fizessem a menor resistência ao conde, e que lhe era mister partir para Castela a pedir socorro a el-rei de Fernando. Pondo em execução este projeto, el-rei foi a Toledo contar a causa da sua ida ao soberano de Castela, e dizer como o conde de Bolonha pretendia usurpar-lhe o reino. Com efeito el-rei de Fernando se ofereceu de motu próprio a mandar-lhe socorro, e no mesmo instante ordenou que o infante de Alonso de Molina se dirigisse para Portugal, e que de Diogo Lopes de Haro, senhor de Biscaia, o acompanhasse. Era este o próprio irmão de Demécia Lopes, mulher de el-rei de Sancho. Muitos outros fidalgos partiram com elas, mas já uma parte do reino pertencia ao conde. Todavia, quando o conde de Bolonha soube da vinda de el-rei de Sancho, reuniu certos prelados, que escreveram aos frades de S. Francisco da Covilhã, exequiaters das penas fulminadas nas cartas do Santo Padre, a fim de cumprirem o seu ofício. Estes foram imediatamente ter com el-rei e com o infante de Molina, e lhes advertirão, que, debaixo de pena de excomunhão, houvessem de respeitar as ordens do Papa. De esta sorte elas não ousaram avançar além da vila de Abiú, e, muito melhor ainda, tornaram a tomar o caminho que primeiramente haviam seguido. Então o infante, e os fidalgos que vinham com ele, aconselharam el-rei que ficasse em seu reino como lhe fora determinado, ou que fosse com elas para Castela. El-rei escolheu não ficar em Portugal. Depois de esta vergonhosa fugida, queissa e nenhuns fidalgos ficaram em este reino que não seguissem o partido do conde de Bolonha, porque, enfim, era português, filho de seu rei natural, homem prudente e de bom governo. Mas quanto às praças fortes,
os Elquedes estavam tão constantes em sua lealdade que Kueisai não havia quem o recebesse de bom grado, por causa do juramento. Só Fernando de Taide, alcaide mor de Leiria, foi quem recebeu no seu castelo o conde de Bolonha, e por causa deste único facto, ficou reputado por infame entre os homens de aquele tempo. O Otar do Nobiliário ou Livro das Linhagens de Portugal, o Conde de Barcelos, o próprio neto do Conde de Bolonha, nota de traidores e cobardes Açoeiro Bezerra e seus filhos, porque, esquecendo-se de sua homenagem a El Rei de Sancho, entregaram certas fortalezas que comandavam na província da Beira, e isto sem serem secados. Mas nem todos os Elquedes fizeram o mesmo e eis aqui como se portaram com o conde de Bolonha os que comandavam em Celorico, e se conservavam pelo antigo rei na cidade de Coimbra. Fernando Ruiz Pacheco era alcaide comandante da primeira de estas fortalezas na Beira, mas tinha-se sempre recusado a entregar as chaves de ela ao regente, de sorte que o conde, nada podendo concluir, nem com afabilidade, nem com promessas, lhe veio pôr cerco diante do castelo. Muitos ataques foram renovados, mas, graças à fortaleza do lugar, e à bravura da gente que Pacheco tinha consigo as forças do conde estacarrão, e o cerco durou tanto tempo, que os víveres vieram a faltar aos de dentro. Virão-se então estes bem depressa reduzidos a uma tal extremidade pela fome, que, para não morrerem de uma morte desesperada, se achavam prontos a entregar a fortaleza. Estando a ponto de sofrer esta vergonha, conta-se que Fernando Ruiz se levantara um dia muito de madrugada, e que entrara a andar pelas trincheiras. Submergido em diversos pensamentos, não sabendo já, em nenhuma tal situação, a que se resolvesse, pedirá a Deus, que, por sua misericórdia, o socorresse em nenhum tal trabalho, e que sobretudo lhe poupasse a vergonha, impedindo-o de entregar o castelo a quem o não devia fazer. Enquanto ele estava em estas imaginações, vai-o levantar-se das praias do Mondego, que corre muito perto de ali, uma águia que levava nas garras uma truta muito grande. Como o pássaro tomasse o voo por cima do castelo, eis que a truta caiu sobre as trincheiras. Fernando Ruiz ficou um pouco alegre com este acontecimento. Depois uma ideia lhe ocorreu de repente, vendo aquela truta tão bela, e tão fresca, mandou-a preparar, e meter em uma empada, e depois enviou-a de presente ao conde de Bolonha, mandando-lhe dizer que bem podia sustentar o cerco, quanto tempo fosse da sua vontade, mas que se era por fome que esperava que ele se rendisse, houvesse de considerar o que deviam fazer pessoas de aquela maneira providas, e com tesiguarias, acrescentando que era pouco provável que o vissem entregar o castelo contra a sua honra. O conde, e os que estavam presentes, ficaram extremamente maravilhados, não sabendo como isto tinha podido acontecer. Vendo, pois, que de prolongar o cerco nada de bom lhe resultaria, o regente se retirou com o seu exército. Eis aqui o feito do bom súbdito. Não restava em Portugal, da parte de Sancho, senão o castelo de Coimbra, mas era a fortaleza mais honrosa do reino, porque esta cidade tinha o título de capital, e servia de residência aos reis. Quem ali governava era de Martim de Freitas, cavaleiro muito famoso,
e de ilustre ascendência. Tendo o conde feito todas as diligências possíveis com ele para que lhe entregasse a praça, antes de recorrer às armas, Freitas o desenganou de tais esperanças, e lhe disse, que enquanto vivesse El Rei de Sancho, nada lhe seria entregue sem sua ordem, e que para ele, de Martim, a morte ou os maus tratamentos eram coisa menos de temer que a deslealdade. Que portanto podia dispensar-se de lhe meter medo com a morte, ou com outros perigos, porque estava decidido a sofrer tudo, e que, finalmente, ele não estava no mundo para fazer estado da vida, mas sim para ganhar honra, e para a conservar. O conde pôs o cerco, e fez atacar muitas vezes o castelo. Tanto valor se mostrou de ambas as partes, que de ambas igualmente houve ali grande número de mortos e feridos, e ainda que os combates se renovassem, o alentado esforço do alcaide e de seus companheiros era tal, que bem pouco serviu o trabalho dos sitiantes. O conde, indignado, fez solene juramento de não levantar o cerco enquanto não obtivesse o castelo por assalto ou por fome. Tanto ele perseverou, que as provisões e a água começaram a faltar aos de dentro, chegaram até a comer as bestas de carga, os cães, e os gatos, e outras coisas desusadas, a que repugna o natural do homem doze. O conde, sabendo em que miséria estavam, e sentindo-se pesaroso de que homens tão corajosos sofressem tanto, lhes mandou pedir que se rendissem, dizendo-lhes, que, sem causa, se não matassem a si próprios, que não tinham razão de crer que aquilo fosse proeza, que antes era loucura. Porque nada poderiam conseguir. De Martim de Freitas respondeu, que, pela sua honra, não desistiria do desígnio em que estava. Achando-se estes cavaleiros, pois, em grande tristeza, eis que do alto do castelo virão passar um cavaleiro que a val atravessava o Mondego, e cujo cavalo, saciado, de nenhuma maneira lhe importava beber. Magoados de se verem em tal estado, que até inveja tinham de uma besta, começaram a lamentar-se, a dizer mal da sua sorte, e entre os que assim falavam, havia parentes e amigos do alcaide. Considerando o trabalho que sofriam, e a necessidade em que se achavam, sem esperança de ajuda ou socorro, e meditando, além de isso em que de Martim era o único que perseverava em aquela obstinação, lhe disseram, que para terem vida, ele e os seus, era preciso entregar o castelo. De Martim lhes respondeu, Deus não permita que eu obedeça a um tal conselho, e que haja uma semelhante nódoa na minha honra. Ele acrescentou que não consentiria jamais em nenhuma traição igual à que lhe seria preciso combater, se entregasse o castelo a outro que não fosse aquele de quem o recebera em fé e homenagem, que um tal dever se não quebraria, pelo menos enquanto ele vivesse, que bem via a tribulação em que estavam com ele, e que a sua era maior, porque sentia o mal geral e o seu, mas que, se queriam lembrar-se dos males, ainda maiores, que alguns secados tinham padecido para manter a sua treze lealdade, elas sofreriam com mais paciência. Deus queira, pela sua misericórdia, continuou ele, socorrer-vos, e fazer-vos sair prontamente deste trabalho. Algum dia vos alegrareis de ter para contar a vossos filhos os males que tendes suportado, e isto não será para elas uma fraca honra, nem uma fraca instrução para a vossa descendência. Ia-lhes também recordando, que,
se obtendo alguma coisa de beber e de comer, elas salvavam sua vida. Esta vida devia ser curta, mas que a infâmia de não ter acabado com glória, coisa tão bem começada, duraria sempre. Demais, que tudo o que lhes pedia, era que, como homens que mais amavam o espírito do que a carne, o ajudassem, e não o deixassem à revelia, ao menos enquanto isto estivesse em seu poder. Finalizou com estas palavras: o trabalho e a paciência têm sido comuns, a glória seja também igual para todos. D. Martim de Freitas, para mais abonar a firme resolução em que estava, disse ainda que a honra de sua filha lhe era muito cara, mas que mais depressa cederia de sua virgindade, que entregaria a fortaleza de Coimbra. Depois que D. Martim proferira estas palavras, ficaram como assombrados do seu zelo, louvaram sua bondade, tomaram elas mesmos novo ânimo, e prometeram-lhe de satisfazer o seu desejo, tivesse ou não razão, acrescentando que em nenhuma circunstância o abandonariam, e que antes sucumbiriam todos que faltarem a esta promessa. O cavaleiro e os seus continuavam a estar em esta posição difícil, havendo já contudo perto de um ano que o rei de Sancho tinha ido para Castela. Mas em aquela época o conde de Bolonha recebeu notícia certa da morte de seu irmão, e sentindo-se magoado da perda de tantos homens de bem 14 e admirado de tão grande lealdade, lhes enviou munições de boca, assim como refrescos. Mandou também juntamente uma mensagem para o alcaide, em que lhe participava que o rei era morto, e que se ele queria pessoalmente informar-se de isso, lhe permitia a ele, Martim de Freitas, a ida a Castela, e a volta à fortaleza, sem que, durante a jornada, tivesse receio de algum ataque da sua parte. D. Martim foi a Toledo, e bem que soubesse de todos que o rei de Sancho era morto, bem que lhe mostrassem onde estava enterrado, ainda isto o não satisfez. Para adquirir mais certeza fez levantar a pedra que o cobria, e quando conheceu bem que era ele, disse, que, diante de numerosas testemunhas, quis satisfazer todas as promessas de homenagem, pôs as próprias chaves da fortaleza no braço direito de el rei de Sancho, e autenticando esse facto com notários públicos, de quem requererá a presença, fez fechar o túmulo. De volta para Coimbra, entrou de noite, e em segredo, no castelo. Foi de ali que no dia seguinte, de manhã, enviou a dizer ao conde, já reconhecido rei, que fosse tomar posse da praça, que ele de Martim de Freitas podia entregar-lhe. El rei se dirigiu à fortaleza, e foi o mesmo alcaide quem lhe abriu. Então, pegando pela mão de sua mulher e filhos, os pôs fora, dizendo-lhes: deixemos este castelo a quem pertence. Depois, pondo um joelho em terra diante do rei, e pegando nas chaves da praça, as ofertou, pronunciando estas palavras: Senhor, pois que aprove a Deus que de Sancho, vosso irmão, morresse, tomai as vossas chaves e o vosso castelo. De hora em diante vos terei por meu rei e senhor, e ao mesmo tempo mostrou a Afonso XV as escrituras que mandara fazer em Toledo, para sua honra e descargo. Um cavaleiro que estava presente o interrogou, dizendo, por que não pedia perdão a el rei de todos os desgostos que lhe havia causado, e do agravo que lhe fizera, deixando matar e ferir tanta gente,
e negando por tanto tempo ao seu soberano a entrada de uma praça que era sua. Como de Martim de Freitas quisesse desculpar-se, e mostrar que semelhante coisa se não devia esperar dele, el-rei acudiu prontamente em seu socorro, dizendo que de Martim não tinha de que pedir perdão, que não cometera falta alguma, que antes, bem ao contrário, a sua ação valorosa era de louvar, digna de um bom cavaleiro, e de um fidalgo leal, e que em memória de este feito lhe entregava o castelo, para que ele e seus descendentes o guardassem, sem que ele nem seus sucessores fossem obrigados ao juramento de fidelidade. De Martim respondeu a el-rei que olhava esta oferta como uma grande mercê, mas que de nenhum modo a aceitava, e que amaldiçoava seus filhos, seus netos, e todos os seus descendentes, se por um castelo chegassem a prestar homenagem ao rei, ou a qualquer outro indivíduo. Eis aqui o que era a lealdade portuguesa. Fim. End of the Project Gutenberg e-book o M.A.O. Rei e o Bom Súbdito, um trecho da história portuguesa update editions will replace the previous one the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand,
agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears,
or with the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.E2 If a individual project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E1 through 1.E7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E8 or 1.E9. 1.E3 If a individual project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E1 through 1.E7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E4 Do not unrecord that or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.E5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E1 effective links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.E6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses You must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1. 1.E7
do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8 You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.F1.F1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.F2 Limited warranty, disclaimer of damages,
except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement cap in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second cap is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2.
Information about the mission of Project Gutenberg Trademark Project Gutenberg Trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg Trademark's goals and ensuring that the Project Gutenberg Trademark Collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg Trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The foundation Senior Federal Tax Identification Number is 64-6221-541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg Trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate.
While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US Los Alones one Power Small Staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.